Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o Léo História 10. Seguinte pessoal, hoje eu tô aqui para mais uma análise e vou fazer mais uma vez um livro versus filme. E dessa vez vou falar de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi publicado em 2005 pelo escritor Rick Riordan. Foi um livro de grande sucesso, chegando a ficar mais de 100 semanas entre os mais vendidos do New York Times. É o livro número 1 de uma série de 5 livros chamada Percy Jackson e os Olimpianos, que logo em seguida teve outra série de 5 livros chamada Os Heróis do Olimpo. Essa série é uma das minhas as que eu mais gosto nesse mundo. E assim, o livro fez sucesso, claro, teve uma adaptação que saiu em 2010, distribuída pela Fox Filmes, que é considerada por muitos uma das piores adaptações já feitas. O livro conta a história de Percy Jackson, um garoto de 12 anos que vê sua vida virar do avesso quando ele descobre que ele é um meio-sangue. Ele é um filho de humano com um dos deuses da mitologia grega, no caso, o Poseidon, deus do mar. Aí ele tem que morar no acampamento com outros semideuses, e as coisas pioram quando ele descobre que ele está sendo acusado de roubar o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo. Então Percy recebe uma missão de partir numa jornada com o intuito de recuperar o raio e provar a sua inocência. Então eu venho aqui comentar algumas das principais diferenças entre o livro e o filme. Antes eu vou ter que dizer, eu tive que separar algumas das diferenças que eu acho as principais, porque se eu fosse colocar todas, esse vídeo ia ficar enorme. Primeira diferença, no livro, o Percy e a Annabeth, que são os protagonistas da história, os dois têm por volta de 12 anos. O Percy tem 12 e eu acho que a Annabeth tem 13. Já no filme, os dois têm por volta de 16, 17 anos. Outra diferença vem quanto à personalidade da Annabeth e do Groover. No livro, a Annabeth ela é descrita como uma garota loira de cabelos ondulados e olhos cinzentos, enquanto que no filme ela tem cabelos lisos, castanhos e olhos azuis. Além disso, a personalidade dela no filme é completamente diferente da do livro. No filme, a Annabeth é briguenta, ela gosta de dar porrada em todo mundo, completamente diferente do livro, porque ela não é nada desse jeito. Eu vou explicar mais à frente por que disso. Já o Groover, no livro, ele tem cabelos cacheados, ruivos, uma barbicha e ele já tem chifres desde o começo da história e ele os esconde com um gorro. Ele é um garoto meio desajeitado, meio tímido, meio medroso. Meu personagem favorito do livro é o Groover. No filme ele é completamente diferente. Além da descaracterização física, no filme ele é todo metido a malandro, a engraçadinho, a paquerador. Nada a ver com o do livro. Outro personagem que também teve a aparência mudada do filme para o livro é o Quirón, o diretor de atividades do acampamento. No livro, o Quirón ele é descrito como um centauro branco, ou seja, metade homem, metade cavalo branco, enquanto que no filme, o Quirón é um centauro castanho, metade homem, metade centauro castanho. No livro, o Percy e a Annabeth eles não têm uma relação muito boa. Além disso, a Annabeth ela é apaixonada pelo Luke, que é um dos garotos do acampamento. Além disso, o Luke ele tem tipo uma cicatriz no rosto. Diferentemente do filme, o Percy e a Annabeth se dão mais ou menos bem. Em momento algum, dá a entender que a Annabeth sente algo pelo Luke. Porque só ao longo da história que a Annabeth começa a gostar do Percy. Isso, digamos que quebrou um pouco da química que tem entre o casal. Outra diferença é que, no livro, as pessoas, os garotos que estão no acampamento meio sangue, eles se vestem com uma camisa laranja escrito acampamento meio sangue, enquanto que no filme eles usam armaduras de guerra tipo dos guerreiros gregos. No livro tem uma frase muito famosa que foi cortada do filme, que é a frase que a Annabeth diz pro Percy logo que eles se conhecem, que é "Você baba enquanto dorme". Essa frase não existe no filme, além de que no filme eles cortaram também o apelido pelo qual a Annabeth chama o Percy, que é Cabeça de Alga. Outra diferença é quanto a alguns personagens do livro que foram excluídos do filme. Por exemplo, no livro tem uma personagem chamada Clarice, que é a filha do deus Ares, o deus da guerra. Ela é uma garota briguenta que dá porrada em todo mundo. Aliás, foi isso que fizeram com a Annabeth. Eles excluíram a Clarice do filme e mesclaram a personalidade dela com a da Annabeth. O que não faz o menor sentido, porque são duas personagens completamente diferentes. Inclusive, é com a Clarice que o Percy luta contra a bandeira. Aliás, a cena em que o Percy conhece a Clarice é, na minha opinião, uma das mais divertidas do livro e eles excluíram do filme. Outro personagem importante que eles fizeram foi o Senhor Dionísio, que é o deus do vinho, que é o diretor do acampamento. O vinho, filho de Zeus, e foi
recebeu de Zeus a pena de ser diretor do acampamento após ele fazer algumas coisinhas erradas e ele vive lá obrigado. Ele é um cara chato, mal-humorado e ao mesmo tempo bem engraçado. Outra personagem que também foi excluída foi a Thalia, que se bem que ela não realmente aparece no primeiro livro, só que ela é mencionada várias vezes. Enquanto que no filme a Thalia não é mencionada em momento algum e ela tem uma participação importante na série depois do segundo livro. E outro personagem muito importante que eles excluíram do filme foi o Ares, o deus da guerra, que é basicamente o vilão principal da história e eu vou falar dele mais à frente. Outra diferença. No livro, o Percy e todos os outros semideuses, eles são proibidos de usar aparelhos eletrônicos como videogames, laptops, computadores, celulares, porque esses aparelhos eles costumam atrair monstros. Já no filme, isso foi completamente descartado. O Luke, por exemplo, vive numa tenda cheia de videogames, de computadores, de celulares, sendo que isso é proibido. E o Percy também, ele tem um iPhone que ele usa na luta contra a Medusa. Outra diferença é quanto à questão da missão do Percy. No livro, o Percy recebe a missão lá no acampamento mesmo de ir até o mundo inferior, resgatar sua mãe e conferir se o deus Hades é o responsável pelo sumiço do raio de Zeus. Aí, tipo, no meio do caminho acontecem algumas coisas e em certo momento ele recebe 3 pérolas de uma ninfa do mar. E essas pérolas têm o poder de levar ele sempre para perto da água quando ele precisar. No filme não, no filme o Percy foge do acampamento com o intuito de salvar a mãe dele. E ele vai em 3 pontos diferentes dos Estados Unidos para encontrar algumas pérolas. E essas pérolas, no caso, elas têm o poder de levar ele para onde ele quiser. Bem diferente do livro. Outra diferença é quanto à cena da luta com a Hydra. No filme, o Percy, em determinado momento, ele entra no museu e ele acaba tendo que lutar contra a Hydra de Lerna. Assim, essa cena realmente acontece na série, só que ela só acontece no segundo livro da série, que é o Mar de Monstros. Outra diferença é que há várias cenas bem legais do livro que foram cortadas do filme. Por exemplo, uma cena em que o Percy luta com 3 arpias num ônibus. A cena em que o Percy luta contra a Quimera e a Equidna no arco americano. Uma construção que eu não lembro o nome, que é um arco, vou deixar a foto aqui. E uma cena em que o Percy, a Annabeth e o Groover entram numa loja de colchões, que é a loja do gigante Procraustro. E a cena no parque aquático que o Ares arma uma armadilha pro Percy e a Annabeth. Ai, velho, não acredito que cortaram essa cena. Outra diferença é quanto ao deus Ares. O Ares, o deus da guerra, ele aparece no livro, ele tem um papel muito importante na história. Ele coloca o raio do Percy na mochila dele para que quando ele chegue ao mundo inferior, o Ares pense que foi ele quem roubou o raio. Já no filme, o Ares foi completamente deixado de lado, cortado. Ele não aparece nem é mencionado em momento nenhum. Outra diferença é quando eles chegam no mundo inferior. Quando eles chegam no mundo inferior no livro, eles não encontram a Perséfone, só encontram o Ares, o Hades. E ele tem a aparência de um senhor idoso, como é a aparência que a gente costuma atribuir a deuses. E eles logo descobrem que o Ares também está acusando o Percy de ter roubado algo, que no caso fora o seu elmo. Já no filme, quando eles chegam no mundo inferior, a Perséfone, a esposa do Hades, está lá. Além disso, o Hades ele tem um visual meio roqueiro, meio gótico, bem diferente do livro. E a questão do elmo do Hades ter sido roubado é completamente excluído do filme. Outra diferença é quanto à cena da luta do Percy com o Ares, que acontece no livro, que é uma luta que o Percy tem contra o deus da guerra, o Ares, na praia, após descobrir que ele colocou o raio de Zeus na mochila dele para incriminar ele quando ele fosse até o mundo inferior, e assim resultando uma guerra entre os deuses. No filme isso não acontece, acontece que o Percy luta contra o Luke, que ele descobre que é o ladrão do raio. E a última diferença é quanto à luta do Percy com o Luke, que eu acabei de citar. No livro, a luta deles praticamente nem acontece, é só no final da história, depois de que tudo já se resolveu, depois que o Percy recuperou o raio e devolveu ele aos deuses. Que é quando no final do ano do acampamento, que já tem quase todo mundo indo embora, o Percy dá uma luta com o Luke e descobre que foi ele quem roubou o raio com o intuito de entregar ele ao Titã Cronos. A luta quase não acontece porque o Luke acaba envenenando o Percy com a picada de um escorpião. Já no filme, o Luke roubou o raio com o intuito de causar uma guerra entre os deuses.
Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o gostei aí embaixo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Ative o sininho das notificações para você sempre ficar atento quando eu for postar mais um vídeo. Eu vou estar sempre aqui postando mais análises de diferenças entre livros e filmes. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui para quem quiser me seguir. Como vocês sabem, tenho 2 Instagrams, o meu Instagram pessoal e meu Instagram de resenhas. Eu vou deixar no link da descrição também o link da minha página de resenhas literárias do Facebook. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.